Bem-vindos ao Balanças Podcast. Temos aqui hoje o primeiro Balanças Podcast de 2021 e temos aqui hoje como convidados o Mário Lopes e o Gabriel Forte para falar sobre um tema que é muito legal, que é muito divertido de falar, que é a vida extraterrestre, que é um tema que com certeza é muito peculiar, também é muito chamativo, né? Muita gente gosta de falar sobre o tema, porque é um tema que mexe muito com a cabeça das pessoas, as pessoas sempre ficam muito intrigadas e muito curiosas a saber sobre o tema. Eu queria começar perguntando para vocês dois o que vocês acham sobre vida extraterrestre. Vocês acham que existe alguma forma de vida no mundo afora, aí, né, na galáxia afora, ou não? Vocês acham que não existe nenhum tipo de vida a não ser nós? O que vocês acham? Posso começar? Então vamos Claro, lá. claro. Pode. Então, uma boa noite aí. Agradeço o Rafael Balestra por esse convite. É o meu primeiro podcast, né? Então estou emocionado, muito obrigado, né? Um abraço aí pro Rafael, pro Gabriel Forte. Então eu já vou começar, né? Como a gente diz no meio aí, a bater da garganta para cima, né? A nossa galáxia, que é a Via Láctea, ela tem, os cientistas astrônomos, né, de uma maneira geral, acreditam que ela tem aí em torno de 200 bilhões de estrelas, ok? Só a nossa galáxia. Hoje, calcula-se que o universo observável, aquilo que nós conhecemos dentro da nossa tecnologia, né, da tecnologia disponível hoje, o número de galáxias, vocês estão sentadinhos aí, né? O número de galáxias estimado, né, estatisticamente, então é um número seguro, viu? Então é científico. Tudo que eu vou procurar falar para vocês é sempre científico. 2 trilhões de galáxias no universo observável hoje, tá? Então, as probabilidades estão a favor de que sim, né? Que exista. Só que, né, durante nossa discussão aqui, né, a gente vai conversar um pouquinho e a gente vai estar expondo algumas outras coisas. Então, eu queria já iniciar com esse dado para que vocês pensem um pouquinho sobre esses números que são astronômicos, né? São muito grandes, né? Então, e aí, Gabriel, manda? Cara, olha, eu acho que... Eu acho não, tenho certeza que tenha, sabe? Mesmo que não seja aquele ET que a gente vê aí, tipo, a cabeça grande, né? O olho grande, mas mesmo que tenham bactérias, sabe? Eu tenho certeza que tem, porque dentro desse número, que é um número imenso, tipo, a probabilidade é muito, 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 muito grande de ter. Não tem como, tipo, não existia, muito difícil não existir alguma coisinha ali dentro desse número, que é observável, que nem você disse, né, Mário? Porque a gente não sabe, né? A gente tem tese na cabeça que o universo é infinito, né? Então, acho que pelo menos eu tenho certeza que deve ter algum tipo de vida aí próxima ou não a nós, né? Até porque se a gente for ver por aqui mesmo, Marte já encontraram água, né? Congelada lá. E, pô, se tem água, a probabilidade de ter vida é muito grande. Não é muito. Água é essencial para qualquer tipo de vida. Então, eu tenho certeza que existe algum tipo de vida extraterrestre. Certeza. Sim, mano. Inclusive, a NASA enviou, se não me engano, não lembro se foi uma rota, alguma coisa assim para Marte, para eles verificarem a quantidade de metano existente na atmosfera, porque o metano é tipo uma bioassinatura, é como se fosse como se alguém estivesse passando por ali, tá ligado? Então eles mandaram, acho que foi uma rota, uma sonda, não lembro, para verificar essa questão. E sim, mano, eu acredito que existe sim vida extraterrestre, porque, como o Mário disse, são números estrondosos, né? São 300 trilhões, né, Mário? Ou Não, bilhões? 2 trilhões de galáxias. 2 trilhões de galáxias. Não é possível Cada que galáxia com bilhões de estrelas, né? sim, não é possível que só em uma galáxia tenha nós, seres humanos. Então, assim, eu acredito que existam formas mais simples de vida, como bactérias ou simples plantas, até formas mais complexas de vida, como um próprio ser humano, que é uma forma de vida complexa.
eu acredito que tem formas de vida mais complexas que a gente ainda, tá ligado? Então, tipo, eu acho que existe, mano. Não é possível que não, nesses 2 trilhões de galáxias não existe uma forma de ser vivo, além da gente. Deixa eu fazer uma observação que é importante, né? Segundo os preceitos científicos, como é que se busca vida em outros lugares? Entenda a vida não como nós a conhecemos organicamente aqui, né? Como seres que somos, tá? Mas alguma espécie de ser vivo, desde que seja alguma coisa, sei lá, unicelular, tal. Enfim, você tem que ter, entre outras coisas, água, né? Vamos falar assim, como uma coisa que teoricamente seria essencial, né? E na prática acaba sendo essencial. E alguns elementos, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, né? São coisas que são buscadas por missões espaciais. Legal? Desde os anos 70, a NASA e atualmente também a Agência Espacial Europeia, né? Agora também entram os japoneses e os chineses nessa corrida, acabam mandando, por exemplo, para Marte, que teoricamente foi um planeta que se desenvolveu muito parecidamente com o nosso, né? Nós estamos numa zona do sistema solar chamada, entre aspas, de zona habitável. Essa zona habitável é onde você garante que você tenha, por exemplo, água, vamos falar assim, no estado líquido, para ser um pouco mais simples, tá? Então, é uma faixa aí que se estende de 100 a 300 milhões de quilômetros do Sol. Então, nessa faixa, por exemplo, nós temos Vênus, a Terra, Marte, ok? Sondas hoje mais móveis, né, como a Curiosity, a Spirit, que são sondas, robôs que caminham na superfície de Marte, hoje tem capacidade, tem tecnologia para identificar moléculas mais complexas, tá legal? Eu falo moléculas mais complexas, por exemplo, coisas que normalmente outras missões não conseguiram achar, né? O Rafael falou, por exemplo, de metano. Mas quer ver, Rafa, uma coisa importante, uma situação importante? Existem algumas luas, por exemplo, em Júpiter e Saturno, que existem algumas possibilidades de você ter vida microscópica, tá legal? Acredita-se nisso. Por exemplo, uma lua de Júpiter, chamada Europa, apresenta uma condição como essa. A NASA e a Agência Espacial Europeia já estão trabalhando em uma missão para ver, porque eles entendem que Europa tem uma capa de gelo e embaixo dessa capa, teoricamente, tem água líquida. Tá legal? Se torna líquida por causa do efeito gravitacional do planeta Júpiter com relação a essas luas. E Titã, uma das luas de Saturno, tem uma alta concentração de metano e já teve uma sonda, né, que é a sonda Cassini, que fez um estudo mais aprofundado de Saturno e enviou uma pequena sonda chamada Huygens, que foi até o solo de Titã e verificou a presença de hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos que apresentam carbono e hidrogênio, a base da vida, né? A gente pode dizer isso, né? Nós somos unidades carbono. Existe outra lua muito interessante em Saturno, chamada Iapetus, né? Ou Japetus, alguns falam aí, que também ela tem situações interessantes para ser estudada, tá legal? Agora, dentro desse número que a gente estava discutindo aí, né, é pouco provável que não existam outros tipos de vida, seja lá quais forem. Se elas apresentam condições de terem evoluído como nós evoluímos, porque a evolução da vida, eu posso dizer, falando cientificamente, tá? Então, vamos separar um pouquinho a parte, às vezes, espiritual, né? As pessoas brigam um pouco por causa disso, né? Mas falando mais de ciência, a vida do jeito que a gente conhece, né? Se você vê a frase da minha camiseta aqui, somos feitos de poeira das estrelas, tá? É bem isso que acontece mesmo, porque cada átomo que tem no seu corpo aí, ele foi sintetizado, foi forjado dentro de uma estrela. Então, para qualquer ser vivo, né? Qualquer ele que seja,
dentro do universo, ele vai ter essa situação. Tá? Obrigatoriamente, essa vida nossa aqui, ela é talvez um acidente, né? É uma coisa muito louca, porque as moléculas começaram a se organizar e deu nisso aí, ó, no que nós temos hoje, né? Então isso seria um assunto que a gente poderia ficar falando uns 3 anos, né? Então eu vou parar de falar, porque senão a galera fica brava comigo aí. Mas os dados são esses. Tipo, realmente, essa questão, por exemplo, eu fiquei pensando na questão do metano, do que o Rafa falou, né? Porque exalamos metano, né? Tipo, a maioria do tempo aí, nos gases e tal, né? Então, já é uma questão para a gente ver que comprova que para existir metano, até um certo ponto, não precisa, mas uma probabilidade de realmente existir vida. E isso pode ser, tipo, outro aval para a gente ver que tem uma probabilidade grande dessa existência de vida. Até eu estava, tipo, pensando aqui, porque eu não sei que ano ao certo, mas em meados de 2015, ali, 14, eu lembro que a NASA descobriu um planeta, não vou dizer idêntico, mas muito, muito semelhante à Terra. Tem mar, na maior parte, mar, que, bom, entre aspas, né, não sabemos ainda se é salgado ou não, mas tem água na maior parte do planeta e a gente vê, tipo, por fora uma certa crosta que lembra a crosta terrestre. Isso é muito interessante porque, poxa, é um planeta até um certo ponto igualzinho à Terra, né? Aí, imagina, se existe vida aqui, poderá existir vida lá, né? É muito provável de que tem alguma coisa lá, porque se tiver verde, a gente assimila com planta, né? Então, pode existir plantas. Então, se existem plantas, vida. Aí eu fiquei pensando muito tempo nisso, não só no momento aqui, mas eu tenho pensado bastante nisso há um tempo atrás, que eu gosto muito de parar assim um tempo e ficar lembrando das coisas, pensando e tal, e eu fiquei refletindo sobre isso, me perguntando, né? Aí me veio essa curiosidade, sabe? Eu não sei o nome do planeta, o nome científico, ou o nome real que eles deram para ele, né? Geralmente são eles que dão, tipo, um suposto nome, mas eu fico imaginando nisso. Se realmente lá, porque lá é um planeta que talvez poderíamos conseguir viver, né? Eles até falaram aí numa reportagem que passou há um tempo atrás, quando eles encontraram, né? Mas essa parte eu fiquei pensando bastante. Eu acho que realmente muito, muito, muito provável que tenha vida lá. Putz, é muito igual. Você olha a Terra e olha o planeta, ele é bem maior, muito maior, mas você olha e fica pensando, cara, parece um gêmeo, né? Acho muito engraçado isso, sabe? Porque é um negócio impressionante, sei lá, não tem explicação. A astronomia é muito legal. O que acontece, o Rafa e o Gabriel, essa historinha, na realidade, a gente não tinha condições tecnológicas de averiguar. Então, os cientistas acreditavam já que realmente obrigatoriamente, você teria planetas em outras estrelas, né? Seria pouco provável que isso não acontecesse. Em 1983, um satélite, um telescópio da NASA infravermelho descobriu formação de planetas ao redor da estrela Vega, 27 anos-luz, mais ou menos, da Terra, né? Isso foi, talvez, o pontapé inicial aí da busca dos planetas. E de lá
para cá a tecnologia ela avançou muito, né? E aí, o Gabriel, só para te esclarecer um pouquinho, não é que de repente o cara acha que é água, tá? Ele hoje, na sensibilidade, ele não consegue identificar visualmente que seja água. Por exemplo, ele tem uma ideia por causa de forças de maré, né? Por observações da luz refletida, né? Ou por quando esse planeta faz um processo chamado trânsito, no qual ele atravessa o disco da estrela, né? Se ele estiver no mesmo plano de órbita que a gente. Então tem muitas coisas aí que precisam ser discutidas. Hoje ainda isso está um pouco dentro da ficção científica. O que eles procuram saber é: esse planeta ou esses planetas estão na zona habitável? Se estão na zona habitável, é possível que haja água líquida. Se haja água líquida, se tem água líquida, é possível que haja alguma forma de vida, né? É isso aí. Sim, sim, tipo, tem várias evidências em diversos planetas que poderiam existir vida ali antes, né? Essas evidências não são pirâmides no Egito, tá, gente? Pirâmides no Egito não foram os alienígenas que construíram, tá? Mas, como o Gabriel e o Mário disseram, tem várias evidências em muitos planetas que podem existir vidas, podem ter existido, podem existir ou podem existir ainda, né? Podem vir a existir ainda no futuro, vida naquele planeta, sabe? Mas como o Mário disse, a vida, tipo, a gente não pode se restringir, quando a gente fala de vida extraterrestre, a gente não pode se restringir a formas de vida complexas como a gente, né? Como nós, tipo, seres humanos, tem uma cabeça, um corpo, um braço, enfim. A gente tem que sempre abranger, assim, tipo, aumentar esse repertório para formas de vida bem mais simples, como bactérias, plantas, enfim, tem vários tipos de forma de vida. Então, assim, para encerrar um pouco esse tópico assim de se existe ou não vida extraterrestre, como o Mário disse, o Gabriel disse, eu também disse, eu acredito que existe vida extraterrestre, como eu disse, eu acredito que existem várias formas de vida, desde as mais simples até a mais complexa, e como o Gabriel disse, também existem diversas evidências de que podem existir ainda formas de vida em diversos planetas, né? Não só no planeta Marte, planeta que o Gabriel citou aí. Eu não lembro o nome desse planeta, eu também lembro dessa reportagem, mas eu não lembro o nome do planeta. E, então, assim, é muito provável, sabe? É muito difícil de não existir uma forma de vida assim na nossa galáxia, tanto em outras galáxias também. Mas então, eu queria perguntar para vocês também, o que vocês acham que geraria? Tipo, se um dia alguns cientistas confirmassem assim, existe vida extraterrestre em Marte e aquela é uma forma de vida mais complexa, assim, uma forma de vida inteligente, que consegue raciocinar e criar coisas, uma forma de vida superior a gente. Como que vocês achariam que a população reagiria a isso? Como é que vocês acham que a gente reagiria a isso? Tipo, vocês acham que a maioria das pessoas ia ficar meio em choque, meio, meu Deus, vocês vão escravizar a gente? Ou será que eles ficariam mais tranquilos? Ou será que ficariam mais, assim, meio que, né, vida que segue, tá bom, legal? O que vocês acham sobre isso? Pode ir, Gabriel, fala você primeiro. Cara, eu acho que até um certo ponto eu fico indeciso, sabe? Porque eu acho que a primeiro momento ia chocar praticamente toda a população, a gente ia ficar muito, muito assustado, né? Talvez gerar pânico, né? Pela incerteza se eles vão fazer o bem, fazer o mal, ou vão simplesmente viver a vida deles, né? Eu acho que geraria muito choque na população, até porque eu não sei se, tipo, lógico, existem muitas pessoas que têm a certa maturidade para entender isso e, beleza, levar tranquilo, mas tem muita gente que acho que ainda não tem maturidade para pensar e aceitar que realmente existiria vida extraterrestre, tipo, aqui em Marte, vamos dizer, do lado, entre aspas, né? Acho que talvez geraria até um certo ponto, um pouquinho de pânico em algumas pessoas, mas eu acho que seria bem engraçado, eu acho que
Acho que seria bem interessante, muito interessante, hein? Esse encontro aí. Esse choque que eu acho que o Gabriel está falando, eu acho que ele foi muito, né? Eu acho que o choque seria muito grande, viu, Gabriel? Eu vou te dizer por quê, minha opinião. As pessoas, ou pelo menos grande parte das pessoas, infelizmente, elas ainda não têm um senso científico que faça com que se entenda de separar algumas coisas. Tá legal? Eu estou dizendo porque a gente tem por exemplo, o lance da ciência e da fé, que as pessoas insistem em achar que elas sejam coisas divergentes, tá? Eu vou dar o meu testemunho. Eu sou uma pessoa que eu acredito na ciência, mas na minha equação, isso é pessoal, e aí as pessoas têm que respeitar isso, né? Eu não tiro Deus da minha equação, ela está lá. Ele está lá, certo? Só que se, por exemplo, acontece como o Rafa está falando, descobre uma civilização, entra em contato, tá legal? De alguma maneira. E de repente, vamos falar assim, hipoteticamente aparece do nada, as pessoas iriam entrar em pânico. E aí a gente pode até dizer que seria um traço meio hollywoodiano, né? Se você pegar os filmes que envolvem isso, realmente. Né? As pessoas ficariam apavoradas, porque é uma questão racional, né? As pessoas não entendem o que está fora do domínio delas, né? Racionalmente falando. Então isso é complexo, né? Então, por exemplo, como é que se busca vida, vou falar alienígena? É estranho a gente falar vida alienígena ou extraterrestre, porque na realidade nós somos extraterrestres, porque nós somos feitos de restos de estrelas que não existem mais. Assim como um dia, exatamente, um dia o Sol deixa de existir, vai dar lugar a outra estrela, enfim. O que acaba acontecendo, né? Nos Estados Unidos você tem o programa SET, que é um conjunto de radiotelescópios que fica perscutando, né, escutando o espaço em todas as direções aí, né, tentando buscar um sinal que seja um sinal de onda de rádio inteligente. Tá legal? Eles sabem exatamente em que momento isso deve acontecer, em que tipo de situação isso deve acontecer, né? Por exemplo, quando a gente dá aula para vocês, que a gente fala assim, ó, eu estou falando como professor de química agora, tá? Ó, hidrogênio é hidrogênio aqui, é hidrogênio na China, é hidrogênio em Marte, em Plutão, na galáxia de Andrômeda, que está aqui atrás de mim, no raio que eu parto. Hidrogênio é o elemento primordial que foi formado o primeiro elemento químico formado no universo, tá legal? E eles buscam o quê? A assinatura do hidrogênio, né? Que está lá numa banda do espectro de rádio, lá em 400 e tantos megahertz. Né? Vem um sinal assim, né, que eles já sabem separar. Então, esse é um sinal que seria um sinal interessante. Né? De qualquer maneira, o choque seria muito grande. Eu tenho absoluta certeza que nós definitivamente não estaríamos preparados para isso. Sim, eu também acho, muito por conta das pessoas ainda não terem, como você disse, essa visão científica. As pessoas ainda creem muito em religião e senso comum, né? Aquela coisa lá do ET de Varginha, essas coisas assim, sabe? A galera ficaria meio, como vocês disseram, meio em pânico, meio tipo, meu Deus, será que eles vão escravizar a gente? Ou a gente de escravo trabalhar para eles em Marte, fazer experimentos na gente, mas eu acho que não. Acho que se fosse uma vida inteligente mesmo, acho que eles entrariam em contato, mas não para tentar aniquilar a gente ou coisa do gênero. Acho que eles trabalhariam mais, tipo, existimos, mas não queremos muito contato, sabe? Eu acho que eles ficariam mais na deles, mas não sei, sabe? O que você acha também disso? Eu acho que dentro da atual circunstância, olhando para o planeta, olhando tudo que a gente vê que o ser humano é capaz de fazer, eu não estou vendo só a parte negativa, tá? Mas eu quero deixar bem claro que, infelizmente, nós somos uma espécie que tem uma autotendência à destruição muito grande, né? Então, eu realmente concordo com você, eu não sei se de repente eles iam querer muito papo, não, principalmente se fossem seres mais evoluídos
tá legal realmente, mentalmente falando, né? Porque inerente a falar de religião, porque essa é uma outra história, né? Isso cria muita discussão, muita briga, né? Muito pessoal. Eu acho que o lance seria uma questão cerebral, uma questão mental, né? Se eles não entenderem, né? Se eles perceberem, né? E perceberiam que no cérebro nós não temos essa evolução que eles tiveram, eles vão sair correndo, vão embora. Eles vão, né? Vão querer estudar? Não sei. Né? Vão querer entrar em contato? Não sei. Vão querer nos melhorar? Não sei. Né? Então, tem tantas perguntas e, né, para cada pergunta que você tem, você pode ter N respostas. Né? Então, fica difícil. Putz, com certeza eu acho que eu fico na mesma ideia também, viu? Porque realmente eu acho que do mesmo jeito que eles poderiam fazer, lógico, né, o mal, mas acho que eles ficariam mais na deles, sim, com certeza. Não dá para tipo jogar uma carta na mesa dando certeza e tal, né? A gente fica na suposição do que poderia acontecer, do mesmo jeito que a gente poderia simplesmente continuar vivendo a nossa vida, né? Mas agora até um certo ponto, dizendo um assunto mais um pouco mais tipo do lado escuro, né? Acho que um problema que poderia acontecer se a gente se encontrasse, né, vida extraterrestre em Marte ou em outro país mesmo, outro país, ou em outro planeta, né? Acho que se a gente tivesse contato com eles, se a gente conseguisse contato, acho que algumas pessoas poderiam tentar fazer o mal, né, para eles, como sempre existe o mal e o bem, né? Mas aí eu fico pensando qual seria a reação se acontecesse isso, sabe? E até um pouco de preocupação, né? Porque a gente não faria a mínima ideia do que eles poderiam fazer conosco, né? E aí é até um pouco complicado de pensar e falar a respeito disso, né? Porque, né, a gente, pelo menos atualmente, eu acho que nem você disse, Mara, olhando para o ponto de vista científico, acho que as pessoas não teriam uma reação muito, como eu posso dizer, muito Positiva, madura. né? Exato, muito positiva. Mas eu acho que talvez poderia, né, acontecer alguma coisa ruim ou não, quem sabe, né? Porque eu acredito que existem mais o bem do que o mal, mas olhando mais por esse lado. Só que eu acho que, voltando ao assunto, ao primeiro assunto, eu acho que eles ficariam mais na deles mesmo. Eles talvez observariam de longe os nossos atos, nossa rotina e aí vai. Só que, tipo, como o Mário disse, eu acho que o ser humano ele tem uma tendência destrutiva a qualquer coisa que ele não conhece, não sabe, não entende, né, melhor dizendo. Então, assim, eu acredito que teria alguns líderes mundiais que teriam uma perspectiva um pouquinho mais, sabe, tipo, beleza, vocês não querem nada, a gente também não quer nada, vamos ficar na boa, ainda mais por serem vidas mais inteligentes que a gente, mais complexas, elas podem ter desenvolvido tecnologias muito mais poderosas do que uma bomba atômica, por exemplo. Então, sim, a gente ficaria mais a vez, tipo, não vou comprar briga com você porque você é uma vida extraterrestre muito mais inteligente do que eu, então não sou louco de chamar você pra briga, sabe? Mas tenho certeza que teriam líderes mundiais que pegariam e falariam, não, vamos atacar primeiro, velho. Vamos atacar primeiro, porque se a gente exterminar antes deles tentarem exterminar a gente, a vitória é nossa. Então,
Mas eu acho que, tipo, como eu disse, o ser humano tem uma tendência muito destrutiva, sabe? Ainda mais com essas instituições que tentam promover a paz, tipo a ONU, que tenta manter um pouco mais esses países unidos. Eu acho muito difícil da ONU conseguir controlar algumas desses líderes mundiais, se em caso acontecesse uma vida extraterrestre. Acho muito difícil da ONU conseguir controlar esses líderes mundiais de atacarem primeiro. Embora eu acho que a maioria dos líderes não seria louco de tentar uma guerra com alienígenas. Os caras não são loucos, né? Mas com uma vida extraterrestre mais inteligente, mais complexa do que a gente, né? O grande problema também, Rafa, é que, por exemplo, a mídia muito sensacionalista, se você pegar principalmente os canais fechados, né, os canais pagos, existem aí muitos programas de coisa de alienígena, dá muita margem para a pessoa que vai, talvez, na minha opinião, buscar de um jeito errado, né? Se vocês quiserem uma dica legal, quem sempre tentou mostrar isso um pouquinho melhor foi o Carl Sagan, né, que falecido em 1996, que foi um grande divulgador das ciências de um modo geral, em especial a astronomia. Ele tem muitos livros que falam sobre esse tipo de coisa, mas um deles virou filme, que chama Contato. Tá legal? Tem o livro Contato e tem o filme Contato, de 1997. E vai de encontro com essas dúvidas que nós estamos conversando aqui. Legal? Eu recomendo. Vai falar sobre fé, vai falar sobre ciência, né? De uma visão. Detalhe, o Carl Sagan era ateu, convicto. Tá? Então, eu não vou dar spoiler, mas eu acho que é muito legal se vocês puderem assistir esse filme. Tá? Às vezes ou outra passa no canal fechado. Tá? Eu recomendo. E a leitura do livro, primeiro. Bom, então, voltando aqui no podcast, queria perguntar também para vocês, né, que é um tema que é bem legal para falar, como vocês acham que seriam esses seres extraterrestres, alienígenas? Eles seriam como seres humanos? Como você acha que teria a estrutura assim, deles? Eles seriam tipo o alienígena do filme Alien, que é aquele monstro absurdo? Você acha que seria uma coisa parecida com aquilo? Você acha que parecia uma coisa mais com seres humanos, assim, sabe? Um ser bípede, com 2 pernas, 2 braços, uma cabeça? Como é que você acha que seria a estrutura de um ser extraterrestre? Se você parar para olhar um pouquinho a franquia Star Wars, né? Você percebe que na maioria os seres são seres diferenciados. Eu não vou usar o termo humanoide, porque faria referência mais ao formato humano. Mas você percebe que, pelo menos a grande maioria, né, dos alienígenas, vamos colocar assim, eles têm cabeça, tronco, braços e pernas, né? Qualquer outra situação, como Alien, né, o 8º passageiro aí, né, colocaríamos como se fosse uma situação de um ser que evoluiu, né, dentro do planeta dele, né, numa condição de ser o predador, literalmente o predador na cadeia alimentar, né? Tem essa situação, né? De qualquer maneira, se você perceber, pelo menos nos filmes, os humanos querem acreditar que sejam humanoides, né? Tem um formato desse corpo, né? E o Star Wars tem essa veia interessante, porque consegue-se ter outros tipos de seres. Vou dar um exemplo, o Jabba the Hutt. Ele não é um humanoide, mas ele é um ser do lado de uma das luas lá do planeta, né, Tatooine, e ele é um aspecto, posso dizer assim, mais de verme, né? Então, teoricamente, né, a gente quer acreditar que sejam mais humanoides. Realmente, o que mais a gente vê, né, essa questão aí, é muito, tipo, eles, ao mesmo tempo que têm as semelhanças, né, eles também apresentam bastante, tipo, várias diferenças lá, mas eu acho que
realmente é mais para esse lado humanoide, né, que você falou aí, Mário. Eu também, olhando mais por esse lado, né, cinematográfico, é, eles acreditam que possa ser, possam ser humanoides. Mas eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, mas eu acho que se houver, pode ser qualquer tipo de vida, né? Pode ser um pluricelular, um unicelular, pode ser um humanoide, pode, sei lá, ser outro tipo de... Pode ser parecido com uma planta, ou realmente uma planta. Eu, sinceramente, eu não tenho uma opinião formada a respeito disso. Eu não consigo pensar em alguma coisa concreta para dizer para vocês, mas acho que eu fico mais nessa do aleatório, sabe? O Lucky Block. Então, eu acho que assim, depende, como o Mário disse, eu acho que depende muito da onde que essa vida existe, da onde que essa vida vem, da onde que ela foi criada, da forma como são as condições do planeta que ela vive. Porque eu tinha visto num documentário, não lembro de que canal que era, mas era um documentário que falava que se os seres humanos vivessem em Marte, eles teriam algumas alterações na estrutura do corpo, assim, sabe? Tipo, seria, tipo, os pés, em vez de ser os pés retos, assim, eles seriam curvados, assim, sabe? Tipo, uma curva e parece com os pés bem curvados que fariam os seres humanos ficar mais altos. E tem outras mudanças também que aconteceriam se o ser humano vivesse em Marte, porque, tipo, como eu já citei, né? As condições de vida de Marte e da Terra são bem diferentes, embora sejam parecidas, mas têm as suas diferenças. Então, eu acredito que a estrutura de uma forma de vida extraterrestre dependeria muito do planeta que ela vem, das condições que esse planeta apresenta. Porque se ela vive nesse planeta, ela precisa se adaptar às formas, de qualquer forma, aliás, que dê para ela sobreviver nesse planeta, né? Independente das condições que esse planeta dá para ela, né? Se a gente levar em consideração a evolução da vida no nosso planeta, então a vida aí ela vai começar a ter o seu pontapé aí, lembrando que a Terra tem em torno de 4,5 bilhões de anos, né? Então, há 2,1 bilhão de anos atrás, você tem aí o surgimento dos primeiros seres unicelulares, mas isso tudo teve uma preparação atmosférica, né? Então, se você observar a atmosfera hoje, ela é diferente da atmosfera há 2 bilhões de anos atrás. Legal? Então, todo o organismo que se desenvolve, ele se desenvolve biologicamente como a gente sabe, né? Se adaptando ao meio. Né? Então, por exemplo, não existia plantas inicialmente, porque não tinha oxigênio, então porque não fazia fotossíntese. O oxigênio surge muito depois, né? Por isso que a gente fala que vai depender do local, você tem que ver que tipo de estrela formou aquele sistema, você tem que ver que pressão atmosférica aquele planeta ao qual ele está submetido, que tipo de gases. Então, é tudo multifatorial, né? Tudo multifatorial. Sim, sim. Então, gente, outro tópico que eu queria até perguntar mais pro Mário, que eu acho que ele entende um pouquinho melhor, é se a NASA ela pronuncia algo sobre, se ela fala sobre o tema, se ela toma um partido sobre o tema, se ela diz que existe, se diz que não existe. Sabe alguma coisa com relação a isso, Mário? Com a NASA? Sim, uma das coisas, e é aquela história que é uma particularidade do ser humano, nós não queremos estar sozinhos. Nós estamos vivendo um momento de pandemia que mostra bem isso, né? Esse isolamento social necessário, né? Não é nenhum exagero por conta de tudo que está acontecendo, mostra bem que a gente não quer ficar sozinho, né, Rafa? Você pode perceber isso, né? As pessoas estão mais estressadas, elas estão mais, né, com problemas emocionais mais aflorados, né? E quando você desenvolve uma missão para entender um outro planeta, por exemplo, do nosso próprio sistema solar, e o entender já é tentar buscar
se você tem alguma forma de vida se desenvolvendo ali ou não, falar assim, não, nós não estamos sozinhos. É para justamente não querer estar sozinho. Entendeu? Então, um dos objetivos é esse. Então, por exemplo, existem duas sondas que já estão deixando os limites do sistema solar, que são as sondas as Voyager 1 e 2, lançadas em 1977. Tá legal? Elas estão nos limites, ao que parece, do sistema solar. Elas ainda, depois de todo esse tempo, ou seja, 44 anos, elas continuam mandando o sinal da onde elas estão. Elas estão muito distantes, tá legal? Ó, coisas assim, à frente de 6 bilhões de quilômetros daqui. Elas carregam um disco de ouro, planejado, inclusive, pelo próprio Carl Sagan, aonde você tem informações de como localizar o planeta Terra na nossa galáxia, tá legal? Com informações sobre a raça humana, né? As línguas, a voz, a cultura. Então, foi tudo sintetizado e colocado em um disco de ouro. Então, teoricamente, se uma civilização mais avançada, em algum momento, capta essa espaçonave, né? Essa sonda, ela vai ter condições científicas de entender da onde ela veio. Tá legal? Isso é muito legal. As duas sondas, cada uma delas tem um disco de ouro que contém essas informações. Beleza? Sim. Outra pergunta aqui, que é a Maria Gabriela, que não pôde estar presente hoje, mas ela mandou uma pergunta para o Mário, que é se existem projetos de pessoas que se dedicam a acreditar que pode ter vidas fora da Terra. Existe algum tipo de projeto que se dedica a isso, mano? Sim. Lá atrás aqui eu falei para você do projeto 7, né? O projeto 7 é um projeto muito importante. Então, por exemplo, o meu notebook, eles pedem para que as pessoas doem o tempo dos seus computadores para fazer a análise dos dados que eles vão recebendo, porque eles não conseguem acumular e deixar, a gente vai deixar isso para depois. Então, o projeto 7, que é um projeto muito importante, ele usa computadores do mundo inteiro, basta você entrar no site do 7, SETI, né? E fazer a sua disponibilidade. Ó, meu computador está disponível. Ele usa o seu computador, né? Lógico que vem uma orientação para você fazer o acesso, né? E o seu computador vai fazendo análise de sons do espaço. Tá legal? Então, esse projeto é um dos projetos mais importantes. Inclusive, esse filme Contato que eu citei para vocês, ele se baseia no projeto 7, né? Que é a busca de sinal de vida extraterrestre. Então, sim, com certeza, tem sim. Sim, então é bem legal saber que tem pessoas que se dedicam a aprender um pouco mais sobre a ciência, né? Entender mais o lado do mundo e como ele se dá pelo lado da ciência, não só por senso comum ou por outras crenças assim que não são comprovadas cientificamente. Então, outra coisa que eu queria questionar vocês, é que eu não sei muito bem sobre isso, mas eu queria questionar vocês, uma pergunta pessoal minha, é que se vocês sabem se existia alguma forma de vida inteligente antes da nossa, antes da gente aqui na Terra. Existia alguma forma de vida inteligente antes da gente? Ou não? A gente foi a primeira forma de vida. Esse antes da gente, você está falando dos nossos antepassados, que são outras espécies humanoides, é isso? Sim, antes de qualquer tipo de ser humano. Lembre-se, por exemplo, que quando teve o incêndio do Museu Nacional lá no Rio de Janeiro, uma das peças que se perdeu, quer dizer, na realidade até foi recuperada uma parte, foi a daquela Luzia, que teoricamente seria a habitante mais antiga, né, os restos mais antigos encontrados no Brasil de um ser humanoide, tá legal? Então, você tem as linhagens que vieram até nós, de alguma maneira, elas vão apresentar o desenvolvimento de caixa craniana
mostrando que os cérebros eram menores, né? Lembre-se que eram animais, né? Vamos colocar desse jeito, e que foram evoluindo, e essa evolução foi fazendo com que a caixa craniana fosse aumentando. Tá legal? Então, queira ou não queira, eles tinham, mesmo limitadamente, uma certa inteligência, tá? Mesmo falando ali de coisas muito antigas, né? Australopitecos, né? Ou coisas mais recentes, né? Mais próximas de nós, os homens, né? de Neandertal, que foram, inclusive se sabe que o homem de Neandertal conviveu com o Homo sapiens, são ramos diferentes de um mesmo tronco. Então, houve uma evolução dessas formas, e o que prevaleceu fomos nós, né? O Homo sapiens por uma questão evolutiva mesmo, né? Por incrível que pareça, se você pegar o DNA de um chimpanzé, ele é 98, 99% igual ao seu, ao meu, ao do Gabriel. E se você olhar anatomicamente, ele é muito parecido. Se você olhar na mão de um chimpanzé, né, ele tem 5 dedos, pode perceber. O que nos diferencia de um chimpanzé, por exemplo? Por incrível que pareça, o movimento desse dedo aqui, ó, do dedão. Ó, ele não consegue fazer esse movimento de dedão. Quando ele pega as coisas, ele faz tipo garra, né? Ele não consegue fazer uma articulação do dedão. Isso é uma questão evolutiva, né? E para ter essa questão evolutiva física, vai ter que estar acompanhado de uma evolução neurológica. Então, as nossas emoções, elas se baseiam no hipotálamo, né? Que é aquela coisa antiga. O cérebro se desenvolve sob o hipotálamo, que é a massa cinzenta que a gente tem, vai se desenvolver em cima disso. Tá? Isso falando de um jeito mais simples, tá? Lógico que é um pouco mais complexo que isso. Mas as emoções, a raiva, tal, aqueles resquícios animais que nós temos estão no hipotálamo. Né? Então, quando a pessoa perde a paciência, que dá, viu, Gabriel? Querer quebrar o computador, essas coisas, é questão de estar lá no australopiteco, né? De não entender como é que funciona. Mas a gente tem a questão de entender quando passa a raciocinar, né? Então, é por aí, beleza? Ok, Mário. Esse último tópico aí, Rafa, que você tinha essa pergunta que você fez para o Mário, nossa, eu achei muito, muito, muito interessante, tipo, essa questão aí, dos sentimentos serem, vamos dizer assim, dos nossos ancestrais, né? Tem muita ligação. Eu achei muito legal mesmo isso, porque querendo ou não, a gente sempre vai ter alguma coisinha que vai se remeter aos nossos ancestrais, né? Aos nossos ascendentes. Mas eu acho isso muito legal. Muito legal. Só falando uma coisa interessante, já que o Gabriel tocou no assunto, e é legal mesmo, né? Quando você fala assim, veja, eu estou falando agora do ponto de vista atual. Você se apaixonou por alguém, tá legal? Né? Antigamente se achava que o negócio da paixão estava no coração, mas a gente sabe que é uma questão neurológica, é uma questão hormonal, uma questão química, tá legal? Se apaixonar por uma pessoa é uma questão química, você tem uma série de substâncias químicas envolvidas nisso, como para tudo que você faz no seu dia a dia. Por incrível que pareça, não sei se vocês já ouviram falar disso, tá? Voltando lá nos nossos antepassados. A fêmea da nossa espécie, eu vou colocar fêmea por uma questão evolutiva, tá? A fêmea da nossa espécie, lá atrás, por qual macho ela se interessava? Vocês sabem responder? O mais forte? O mais forte. Como é que ela identificava o macho mais forte? Eles, geralmente, eles tinham, tipo, algum tipo de batalha, né? Tipo, os leões, né? Eles tinham essa coisa de batalhar, né? Eles batalhavam uns com os outros para ver o mais forte do bando, né? Então, mas o que levava a descobrir quem é o mais forte? Por incrível que pareça, a química. Tá legal? As fêmeas,
elas sentem e também exalam uma substância que nós chamamos de feromônio. Tá legal? Então, quando você escuta uma pessoa falar assim, rolou uma química. Então, as fêmeas da nossa espécie lá atrás, elas se atraíam pelos machos que exalavam o cheiro mais forte. Ou seja, o cara mais fedido. Então, por exemplo, não, verdade. É lógico que se você coloca isso hoje numa situação atual, as pessoas, né, torcem o nariz, né? Fedido, né? Mas quando você gosta de uma pessoa, você gosta do cheiro dela, do gosto dela, é uma coisa muito peculiar, porque é de cada um tem isso. Então, quer ver outro exemplo que é mais fácil de entender ainda? Vocês já viram quando uma cadela está no cio? Vários cachorros vão atrás, você concorda? Tá legal? Quem que ganha a competição que vai fazer com que o cachorro vencedor vá copular lá com a cadela? Aí o Gabriel está falando da força. Na realidade, nenhum deles, Gabriel. Quem escolheu o parceiro foi a cadela. Por incrível que pareça, não foi o cachorro mais forte. O que ela sente? Ela vê qual deles tem o feromônio mais forte. Por quê? Porque biologicamente ela entende que aquele macho vai dar a ela os descendentes mais fortes. Teoricamente, tá? Teoricamente. Então, quando você tem um monte de cachorro seguindo uma cadelinha na rua, se por um acaso um dos cachorros conseguir fazer o processo, não foi o cachorro que venceu, foi a cadela que escolheu. Foi a cachorra fêmea, por incrível que pareça. Questão química. Lógico, atrelado à questão biológica. Isso é muito louco, muito louco. Com certeza. Nossa, não sabia que uma cachorra escolhia o parceiro dela a partir de Todos os animais são assim, viu? Todos os animais são assim. Quando você tem lutas por domínio territorial, né? Aí o Gabriel tem a razão, fala assim, aquele mais forte fica, mas o mais forte, por exemplo, no caso dos leões, vou falar o Simba, tá? Porque é mais legal, todo mundo conhece. O Simba do pedaço vai ser aquele leão que perante aquela quantidade de outros leões que tem ali, é o cara que teoricamente vai conseguir produzir os descendentes mais fortes. Certo? Você, né, agradecer pelo convite, muito obrigado, muito legal. Gabriel, né, Rafael pela iniciativa. Eu acho que vocês têm que manter a chama disso, né? Sempre trazendo coisas novas. Fico à disposição, né? Sempre que vocês precisarem aí, a gente conseguir coordenar, estamos na área. Caiu na área, pênalti, então estamos aí. Então, beleza. Então, gente, eu queria agradecer a presença do Gabriel e do Mário também no podcast, que, como eu disse, foi um podcast que foi meio sofrido gravar, né? Porque a gente gravou em dezembro, a gente marcou em dezembro, aí deu um monte de problema no dia, e agora em 2021 a gente está gravando aqui. E uma participante, que foi a Maria Gabriela, também teve um problema um dia antes da gravação, então, assim, o podcast foi meio nos trancos e barrancos, mas foi. Então, agradecer mais uma vez por vocês por participarem, por aceitarem o convite de vir aqui no podcast. Também agradecer ao telespectador, né, que está assistindo o podcast. Espero que você tenha gostado do tema, gostado dos convidados, gostado da nossa conversa de hoje. Esse foi mais um Bases Podcast. E é isso, gente. Compartilhe com seus amigos, curtam. E é isso. Até o próximo Bases Podcast. Isso aí, valeu, Rafa. Obrigado, Valeu, Mário. galerinha. Um abraço, viu?